Fala pessoal, tudo bem aí? Bom, vamos dar continuidade no nosso curso de conhecimentos básicos sobre aeronaves. Peço desculpas aí, fiquei um tempo sem gravar por algumas coisas que aconteceram, aí ficou um pouco corrido. Essa aula está pronta desde o dia 8, mas eu não consegui, não tive tempo aí para gravar e editar, que tem uma mão de obra aí considerada aí para a gente poder fazer isso. Lembrando que eu sou sozinho aqui, tudo no canal, sou eu que faço sozinho, preparação de aulas, gravação e as edições de vídeo. Mas vou tentar manter a sequência aí nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, nosso curso de conhecimentos básicos sobre aeronaves. Se você chegou agora, a gente está gravando uma série de vídeos a respeito de conhecimentos básicos sobre aeronaves, que serve como introdução aí para o curso de piloto privado e também é uma das matérias que compõe o curso de comissário de voo, tá certo? Bom, então dando início aí a nossa apresentação, né, aquela apresentação básica aí a respeito, né, começando aí sobre conhecimentos básicos sobre aeronaves, tá? E aí, o que ficou, né? A gente falou sobre, falamos sobre fuselagem, falamos sobre empenagem, diferenciamos, né, as aeronaves aí em aeróstatos, aeródinos, e agora a gente vai falar sobre motores. É um assunto que particularmente eu gosto bastante. A aula vai ficar um pouquinho longa, mas ficou bem interessante aí, bem legal. Lembrando que isso aqui é conhecimentos básicos, tá, pessoal? Então, vou começar o conteúdo aí, mas a gente vou fazer algumas pausas para comentar algumas coisinhas aí ao longo dessa aula, tá bom? Então vamos lá, conhecimentos básicos sobre aeronaves, maravilha. Então só para lembrar, né, a gente está falando sobre as 5 partes de uma aeronave, a gente falou sobre a empenagem, falamos sobre a fuselagem, a gente vai falar sobre o grupo motopropulsor, asa e trem de pouso lá para frente, cada um em uma aula separada. Qualquer dúvida aí, só clicar no canal aí que vocês vão ver essas aulas aí, cada uma em um vídeo diferente, tá bom? Maravilha, então grupo motopropulsor, né? Então dando lá continuidade, ó, nós temos a nossa aeronave que a gente está usando como exemplo, e aí o grupo motopropulsor são os motores, tá? Mas para frente a gente vai entender por que a gente fala grupo motopropulsor e não só motor, tá bom? Maravilha. Bom, qual que é a função do grupo motopropulsor? Então tá aí a foto de 2 grandes motores aí. Qual é a função do grupo motopropulsor? É fornecer a tração necessária ao voo, tá? Então a função dos motores é gerar tração necessária ao voo, tá bom? Vamos lá. Primeira forma que a gente vai classificar as aeronaves é pela quantidade de motores que a aeronave possui, né? Dentro aí a gente tem algumas classificações. Então a primeira, a gente vai falar cada uma delas, tá? Mas a primeira é um avião que só tem um motor, né? Que a gente chama de monomotor. A aeronave tem 2 motores, nós vamos falar sobre os bimotores, 3 motores, né? Trimotor, 4 motores quadrimotor, 5 ou mais multimotor, tá bom? Então vamos lá, dando início, a gente vai falar sobre o monomotor. Então tá vendo, essa aeronave é uma pequena aeronave monomotora, na qual ali vocês podem observar uma hélice, tá? Então esse avião ali, dentro daquele capô, atrás daquela hélice, nós temos um motor. Por que agora chama-se, né? Porque eu comentei que a gente ia falar sobre grupo motopropulsor, porque nós temos um motor e alguns tipos de motores, nós temos motor e hélice, né? Então a gente tem um motor e a gente tem que ter um propulsor, tá? Então por isso que chama-se grupo motopropulsor. E alguns tipos de motores aí, a gente vai ver mais para frente, eles são apenas uma coisa, né? Mas em outros é dividido, como nesse caso, né? Nos motores convencionais aí, turbohélice, nós temos o motor e o propulsor, tá bom? Então essa aeronave aí, ela tem apenas um motor, ela é uma aeronave monomotora. Geralmente as aeronaves monomotoras são aeronaves menores, tá? Ou também aeronaves militares, mas a gente não tem uso na aviação comercial, aí, transporte de passageiros de aeronave monomotor, tá bom? Até por questão de regulamentação. Então tá lá, né? Um motor, a aeronave é monomotora. 2 motores, a aeronave é bimotor, né? 2 motores bimotor. Aí em bimotor, pessoal, é uma gama gigante, tá? Então coloquei aí a foto de uma aeronave. Essa aeronave ela é bimotor, dá para reparar que a gente tem um motor em cada asa. Nesse caso, nós temos motor e a hélice, tá bom? Então é uma aeronave bimotor. Só que, porém, né, esse é um pequeno bimotor, mas nós temos grandes aeronaves bimotores também. Então coloquei um exemplo aí do Boeing 777.
Então, se vocês repararem, esse avião também é um bimotor, tá vendo? Ele tem um motor em cada asa, é um tipo diferente de motor da aeronave anterior, mas ela também é considerada um bimotor. No caso, esse aí é o maior bimotor do mundo, tá legal? Mas por enquanto a gente só está classificando a quantidade de motor. Depois a gente vai falar sobre os tipos de motores, tá bom? Maravilha. 3 motores, o avião é trimotor, então dá para reparar nessa aeronave, a qualidade está um pouquinho baixa, mas dá para ver aí tranquilo. Dá para a gente reparar que essa aeronave tem 3 motores, ele tem 2 motores nas asas e tem um motor na cauda, tá? Esse tipo de aeronave trimotor, hoje em dia é bem raro da gente ver, tá? Hoje em dia se usa mais com empresas que fazem transporte exclusivo de carga, tá? Porém, no passado, esse avião já foi utilizado, inclusive aqui no Brasil, por várias empresas para transporte de passageiros, tá bom? Por quê? Por questão de regulamento, no passado, para fazer algumas travessias em grandes áreas desabitadas, por exemplo, cruzar um oceano, a aeronave tinha que ser trimotor por questão de confiabilidade, tá bom? Porém, depois, com o tempo, a confiabilidade dos motores aumentou bastante, e aí conseguiu-se aí aprovar a utilização de aeronaves bimotores como é hoje em dia. Então não tem o operador, né, a empresa não tem necessidade de ter um avião trimotor se ela pode voar com uma aeronave bimotor na mesma rota, então o custo operacional dela é menor e a segurança é a mesma, tá bom? Então 3 motores, avião trimotor. 4 motores, nós dizemos que a aeronave é quadrimotor. Então dá uma olhadinha nessa aeronave, é um Boeing 747, é o mesmo que a gente está usando lá no comecinho da aula, mas a gente pode reparar que nós temos 4 motores, dá para ver? 4 motores, 2 em cada asa em cada asa de forma simétrica aí, tá bom? E uma aeronave com 5 ou mais motores a gente vai chamar de multimotor. Então, por exemplo, essa aeronave que é a maior aeronave do mundo, né, o Antonov, um avião de fabricação russa, né, ucraniana, por conta da União Soviética no passado, mas enfim, não veio ao caso aqui, essa aeronave ela tem 6 motores, tá? Então se você der uma olhadinha, ela tem 6 motores, tá? Tem 3 motores em cada asa, tá bom? A aeronave que eu conheço, que mais motor possui, é essa aeronave, que é o B-52, é uma aeronave bombardeira americana. Se vocês repararem, ela tem 8 motores, tá? Se vocês repararem aí, ele tem os bocais aí de admissão, se vocês repararem, ele tem 8 motores, tá? 4 motores em cada asa, tá bom? Maravilha? Então, dessa forma aí nós podemos classificar as aeronaves pela quantidade de motores que elas possuem, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os tipos de motor que as aeronaves podem possuir, tá bom? Então a primeira é a aeronave motor convencional, tá até escrito errado aí, tá? Vou corrigir depois, motor convencional, que é o famoso motor a pistão, vamos falar sobre ele. Depois a gente vai falar sobre o motor turbojato, também conhecido como jato puro, e aí depois turbohélice e o motor turbofan. Aí são tipos de motor, tá bom? Eu posso ter um monomotor convencional, posso ter um bimotor turbohélice, posso ter um trimotor turbofan, enfim, aí a gente tá, né, são duas coisas diferentes, uma é quantidade e a outra é o tipo do motor utilizado naquela aeronave, tá bom? Então a primeira, né, aquele primeiro avião que a gente usou lá como exemplo, que é uma aeronave monomotora, esse tipo de avião ele utiliza um motor convencional, ou seja, um motor a pistão, tá? É um motor similar, tá? Não é igual, é similar ao motor do carro, tá? É um motor similar ao motor utilizado nos carros hoje em dia, porém tem as suas características, ele é feito especialmente aí para aviação, tá? Como é que ele funciona? Então tá aí, né, o exemplo aí de um motor convencional, para quem conhece a mecânica, principalmente dos carros mais antigos aí, Volkswagen, apresenta uma certa similaridade, tá? Então, tá lá, no passado já se utilizou esse tipo de motor para transporte de passageiro, então tá aí, né, uma aeronave da Douglas, um quadrimotor com motor convencional. Esse aí o motor era um pouquinho diferente, tá? Motor radial, porém o princípio aí, né, para aqui pra gente, conhecimentos básicos, a princípio é o mesmo tipo de motorização que é o motor convencional, motor a pistão, tá? Como eu comentei, tá, pessoal, isso aqui é uma matéria de conhecimentos básicos, tá? Quem já fez curso, conhece mais, trabalha com aviação, talvez, não, mas isso aí é diferente, não, mas é conhecimentos básicos
que a gente está falando, tá? Então é só a primeira introdução, mas para frente a gente pode até fazer vídeos, e a ideia é sim também fazer vídeos, falar sobre os motores pistão, cada um deles e os outros também, tá? Mas a princípio é conhecimentos básicos aí, tá bom? Então vamos lá. Como é que esse motor aí ele funciona? Tá aí uma outra foto, né? E eu trouxe um vídeo, lá são vários pistões, esses pistões eles se movimentam, eles são fechados em uma caixa, né? A gente tem válvulas aí de admissão, válvula de escapamento. Esses motores, esses pistões, eles são ligados a uma biela, ligado em um eixo, né? Então vai mostrar daqui a pouquinho. E ligado a um eixo, e esse eixo ele gira uma parte frontal na qual é acoplada uma hélice, tá? Então é dessa forma que funciona um motor a pistão, tá bom? Mas mais uma vez, esse tipo de motor não é utilizado na aviação comercial hoje em dia, tá bom? Só uma curiosidade também, esse tipo de motor, ele utiliza uma gasolina especial, uma gasolina de aviação, tá certo? O segundo tipo de motor que a gente vai falar é o motor turbojato, também conhecido como jato puro, tá? Então eu coloquei aí uma foto de um avião, pelas informações que eu tenho, tá? Se alguém tiver uma outra informação aí, pode escrever no comentário do vídeo, por favor. Essa foi a primeira aeronave com motor a jato a entrar em serviço, né? Então é um avião de caça e ataque da Segunda Guerra Mundial, do lado alemão, né? É o Messerschmitt 262. Então, até onde eu sei, foi o primeiro avião a jato a entrar em serviço aí, utilizando o motor turbojato ou jato puro, tá? Por isso que eu coloquei a foto dele aí. Como é que funciona o motor turbojato ou jato puro, né? A gente tem um bocal de admissão, nós temos um compressor, na qual a função é comprimir o ar. Esse ar comprimido vai ser deslocado para uma câmara de combustão, onde vai acontecer a combustão, ou seja, a queima desse ar, obviamente misturado com combustível. Esses gases, eles vão sair em alta velocidade, uma vez que a queima ela é expansiva, eles vão sair em alta velocidade para trás, gerando o impulso necessário para o voo. Porém, ao sair para trás, eles giram a turbina, tá? Então a turbina é uma parte do motor turbojato, tá bom? E aí a turbina ela é ligada a um eixo. Quanto mais rápido ela gira o compressor e maior é a quantidade de ar succionado, tá? É um motor de funcionamento contínuo aí, tá bom? Claro, como eu comentei, isso aqui é básico, tá? Tem mais informações, mas aqui a gente vai até aí, esse é o nosso limite aqui nessa primeira aula sobre motor turbojato, tá bom? Para quem está estudando para o curso de comissário de voo, por exemplo, é bem interessante que saiba aí essas três partes, tá? Compressor, câmara de combustão e turbina, tá? Você tem que saber, inclusive, a sequência aí do motor turbojato, tá bom? Eu separei aqui um vídeo do funcionamento do motor turbojato. Então a gente tem um compressor, o eixo e a turbina, tá lá, né? No meio, entre o compressor e a turbina, nós temos a câmara de combustão, tá certo? Com um bico ejetor de combustível lá. Tudo isso é fechado com uma carenagem, ela tá vendo? Já aparece mais um motor da forma que o pessoal conhece. Então existe a admissão do ar, né? O ar frio. Esse ar ele é levado à câmara de combustão, misturado com combustível, a queima, e ele sai, a queima é expansiva, e ele sai em alta velocidade na parte traseira do motor, girando a turbina, que é ligada ao compressor através de um eixo, tá? Então isso aí é o básico, digamos assim, de um motor turbojato ou jato puro, tá bom? Então é muito comum as pessoas falarem, uma turbina, né? Uma turbina, esse avião tem quantas turbinas, né? Porém a gente tem que lembrar, né? Quem trabalha com aviação, a gente tem que falar motor. A turbina é uma parte do motor, tá bom? Isso é bem legal e também dá pra gente falar bastante sobre isso, que é bem comum. Bom, né, o motor anterior que a gente estava falando, não esse aqui do slide, o motor turbojato ou jato puro, ele utilizava um querosene de aviação, porém ele tinha dois problemas. Ele consumia muito combustível e ele fazia muito barulho, tá? Tanto que hoje em dia a gente não se usa aí em aviação civil esse tipo de motor, já existem motores mais modernos. Então o motor turbojato, eu brinco nas aulas, falo que ele deixou dois filhos, né? Ele deixou duas melhorias aí, que é o motor
duas heranças, né, que é o motor turbohélice e o motor turbofan, que são baseados no motor turbojato. A gente vai ver que tem algumas coisas em comum, porém eles funcionam de maneira diferente, tá? Então tá lá, né, um deles é o motor turbohélice. Então a gente tem aí o exemplo, é o ATR, que é uma aeronave bimotora que utiliza motor turbohélice. Então dentro atrás da hélice ali, né, a gente tem um motor turbohélice. Como é que é o motor turbohélice? Então tá aí uma imagem do motor turbohélice. Se vocês repararem, ele tem compressor, câmara de combustão e turbina, tá? O compressor é um pouquinho diferente do vídeo anterior, porém aquele era o centrífugo, esse axial, mas pra gente aqui é conhecimento básico, tá, pessoal? Gira um eixo, se vocês repararem o eixo, a gente tem uma caixa de redução, né, uma engrenagem, e aí uma hélice, ou seja, a função desse motor não é gerar tração pelos gases, e sim esse motor é feito para poder girar uma hélice, tá bom? Também funciona com querosene de aviação. E qual que é a vantagem desse motor? Ele é bastante econômico, tá? Então, principalmente em aeronaves aí de um porte menor, aviação regional, é um motor utilizado largamente, tá? Novamente, abro um parênteses, pessoal, isso aqui é conhecimentos básicos, tá? Quem conhece motor turbohélice vai falar, Rafael, não é bem assim, é ao contrário, tem uma turbina livre e tal. Eu sei disso, mas aqui é conhecimentos básicos, tá bom, pessoal? Então, aqui é para quem tá vendo pela primeira vez aí os motores aeronáuticos. Depois a gente pode fazer vídeos, a ideia também é fazer esses vídeos, já falei sobre isso, né? A gente pode comentar sendo mais específico a respeito de cada um desses detalhes aí, tá bom? Mas a princípio aqui é conhecimentos básicos, tá certo? E um outro filho do motor turbojato, né, uma outra herança que o motor turbojato deixou, é o motor turbofan, que é usado largamente em todas as aeronaves comerciais aí, né? Hoje em dia, se ela não é turbohélice, ela é turbofan. Então, coloquei a foto de uma aeronave. Esse motor aí que está embaixo das asas, ele é um motor turbofan, tá bom? Como é que ele funciona, né? Então, a gente tem lá, ó, compressor, câmara de combustão e turbina, né? Dá pra gente reparar que são similaridades, porém na parte frontal do motor nós temos um fan, tá? Esse fan, qual que é a vantagem dele? Ele vai girar, uma das turbinas vai ser responsável por girar esse fan e ele vai produzir um empuxo, só que esse ar que vai passar por ele, vai produzir empuxo, ele não vai passar por dentro do motor, então ele não vai queimar. Com isso, ele é mais econômico e também aí mais silencioso, tá? Que era uma grande desvantagem do motor turbojato. Então esse motor ele é sendo usado em larga escala. Existem várias gerações de motor turbofan. As primeiras gerações eram aqueles motores menores aí, quem conhece é o 737-200 e tudo mais. Porém, a gente já está numa geração bem avançada. Então o que está acontecendo hoje em dia? O fan está ficando cada vez maior e o motor cada vez menor. Com isso a gente consegue os motores mais silenciosos, né? Claro, mais uma série de tecnologias, né? A gente consegue motores mais silenciosos e mais econômicos também, tá certo? Então tá lá, né? Esse o ar que passa por fora que eu comentei, que ele não é queimado e ele gera tração também pro conjunto, né, para o motor todo, tá bom? Esse ar a gente chama de ar bypass, tá? Ele bypassa, ou seja, ele não passa por dentro do motor, tá bom, pessoal? Maravilha, então tá aí uma foto de um motor turbofan descarenado, né? Dá para vocês terem uma ideia, essa peça frontal aí grandona é o fan, tá certo? Tem outra foto aí também de um fan bastante grande aí do G90, que é o motor do 777, em comparação com a pessoa, dá para ver o tamanho aí, né, que é um motor bastante grande aí, tá certo? Maravilha, pessoal. Bom, a aula é isso aí, ficou meio longa aí, vai ficar com um pouco mais de 20 minutos, mas é isso aí. Agradeço aí, se vocês repararem, o nosso canal já tem alguns logos, o Gabriel criou. Brigadão, Gabriel, um abração aí, valeu mesmo pela força, criou esses logos aí pra gente poder personalizar o nosso canal. E eu tô com uma ideia de fazer um vídeo sobre algumas curiosidades na aviação, agradecer algumas pessoas que têm me ajudado bastante aí no canal. E pessoal, é isso aí. Se quiser curtir o vídeo, compartilhar com os colegas de vocês aí que tem interesse também na área da aviação, se inscrever no canal, deixar algum comentário, dar um joinha aí, agradeço tudo, tá certo? E em breve aí a gente traz um outro vídeo falando de um outro assunto e dando continuidade em conhecimentos básicos sobre aeronaves e outras curiosidades, tá certo? Pessoal, brigadão aí e até mais!